Olá, pessoal, bem-vindos a mais um programa Fé e Ciência, aqui na sua IPP-TV. Esse programa que trata de um assunto fantástico, extremamente importante, da relação entre fé e ciência, ciência e fé. Porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade se veem claramente nas coisas que foram criadas. Portanto, se vê claramente pela química, pela física, pelo cosmos, pelas evidências. E nós temos trazido aqui grandes cientistas, acadêmicos, que têm discutido conosco essas evidências em papos super, mega legais. Você tem gostado? Eu também. E hoje não será diferente. Temos conosco um professor universitário, um químico, um físico-químico. Ele, portanto, entende de física, entende de química e também de teologia. É um homem de fé, o nosso irmão na fé. É o professor Kelson Mota, da UFAM, Universidade Federal da Amazônia, de Manaus. E a gente quer, então, recebê-lo aqui. Gostaríamos demais que ele estivesse aqui do nosso lado, como é de costume. Mas dessa vez estamos estreando aqui no Fé e Ciência um novo modelo. Eu estarei aqui com vocês no estúdio, mas o professor Kelson estará online. Por quê? Porque Amazonas, Manaus, ficou um pouco difícil da gente trazê-lo para cá, ele tem muitos compromissos, as viagens, as passagens. Mas vamos tê-lo conosco. Estaremos conectando online com o professor Kelson, ele já está aparecendo aí. Kelson, imenso privilégio tê-lo aqui no Fé e Ciência. Queria que você desse aí as suas palavras iniciais, uma boa noite, bom dia, boa tarde, porque nós gravamos também esse programa. Para todos que assistem aqui o Fé e Ciência, bem-vindo, Kelson. Muito obrigado, professor Eberlin. Obrigado pelo convite, é uma honra e uma alegria também estar aqui nesse canal falando um pouco de fé, um pouco de ciência, e eu espero que nós tenhamos um momento muito produtivo, muito edificante também. Falar sobre fé, falar sobre ciência não é uma coisa tão trivial, nós temos que praticamente conectar duas áreas que aparentemente parecem falar coisas diferentes, parecem dizer palavras que não se coadunam muito bem, mas nós sabemos que a ciência é apenas uma maneira de nós entendermos a criação de Deus, e sendo a criação de Deus algo inteligível, algo que nós podemos prescrutar, podemos procurar a resposta de forma clara, metódica. Então a ciência ela tem dentro do seu bojo a capacidade, a potencial de aclarar aspectos da criação de Deus e, claro, com isso redundar em glória e louvor para Ele, muito mais. Muito bem, Kelson, mas a gente sempre começa esse nosso programa, o Fé e Ciência, conhecendo um pouco do nosso entrevistado. E você, eu já disse, você é professor universitário aí na UFAM, você é químico, físico-químico, falei que também você tem um conhecimento em teologia, mas apenas adiantei um pouquinho sobre sua vida. A primeira sessão do nosso programa é sempre essa, o Kelson pelo Kelson. Eu queria que você falasse um pouco da sua vida, como que você se tornou um professor, um químico, falasse um pouco também da teologia da sua vida, parece que também se deu aula em seminário. Conta um pouco de você, Kelson. Ok. Gente, eu sou professor universitário, ano que vem faz 30 anos que eu atuo na Universidade Federal do Amazonas, no departamento de Química. Eu trabalho na área de Físico-Química, tenho um mestrado, tenho um doutorado pela USP na área de Química Teórica, voltado à mecânica quântica molecular. Trabalhei inicialmente com núcleo prostético da hemoglobina, com metais da primeira e segunda série de transição.
Mas isso é apenas uma parte. Eu tenho formação básica em Química, tenho também uma formação ainda não completa em Teologia, mas na época que eu estava fazendo Teologia, eu também estava fazendo mestrado, e em algum momento eu tive que parar os estudos de Teologia, tive que terminar o mestrado, depois o doutorado, isso lá na década de 90, início da década de 90, mas consegui terminar todas as disciplinas tidas como técnicas do curso de Teologia, e muitos anos depois, como professor visitante na Federal do Rio Grande do Sul, na URGS, eu acabei sendo convidado para dar aula no Seminário Teológico Batista do Rio Grande do Sul, na área de apologética contemporânea, também em tópicos especiais de fé e ciência, e para mim foi uma oportunidade excelente de poder juntar a ciência com teologia. Foram 2 anos e meio, tive ali algumas excelentes conexões com alunos de várias linhas denominacionais diferentes, inclusive luteranos. Foi para mim um prazer. Mas em termos da minha vida pessoal, sou casado com uma japonesa bonitinha, tenho 2 filhas adolescentes, Mítica, Naomi. Inicialmente eu não vivi num lar evangélico, não sou oriundo de um lar evangélico. Cresci num lar de linha católica, mais voltado para a teologia da libertação, mas devido, eu acho que esse próprio ambiente, já no início da minha adolescência, eu já não conseguia crer em Deus, achava aquilo sem sentido nenhum, gostava muito da área científica. E dali em diante, eu aos poucos fui deixando a igreja de lado. Chegando ali aos 17, 18 anos, eu já me considerava um ateu completo. Gostava muito da literatura naturalista, e o resto foi passando. Quando eu já estava na faculdade, eu já dava aula numa escola técnica de ensino médio. 2 alunos me convidaram para um acampamento, eu não sabia o que era o acampamento para mim é camping. E não sabia direito nem para que eles estavam me convidando. Era uma época que eu estava com algumas dificuldades emocionais, triste, com algumas situações familiares. E eles me convidaram, aceitei, eram excelentes alunos, mas eles não me disseram que eram evangélicos, não me disseram que um acampamento não é um camping, e também não me falaram que a igreja que tinha esse acampamento era uma igreja japonesa. Então eu fui pego de surpresa. Cheguei na frente dessa igreja, que eu não sabia que era uma igreja. Disseram: olha, é na frente do cemitério São João Batista, lá de Manaus, vai ter alguém ali que vai te esperar. E eu fui completo, camping, mochila de camping, panela, tudo o que você pode imaginar. E eu cheguei lá, não tinha ninguém, escuro, e eu olhei para trás, tinha uma placa Holiness, e eu não sabia nada de evangélico. Na verdade, eu tinha um problema com o evangelho, detestava crentes, mas eu não imaginei que aquilo fosse uma igreja evangélica. Em algum momento, alguém colocou a cabeça ali fora e disse assim: o senhor é o professor? Que sou eu. Aí está te esperando aqui, o fulano e ciclano, que eram meus alunos, disseram que você ia chegar, então entre, porque daqui a pouco nós estamos saindo para o acampamento. E eu, ok, né? Beleza, o pessoal está aqui, deve ser a base de saída. E ali dentro, quando eu entrei, era só japoneses falando em japonês, um ou outro falando em português, e eu não sabia absolutamente nada. Eu perguntei: cadê os meus alunos? Eles já foram preparar lá o acampamento, já estamos saindo. Então, no final das contas, entramos todos numa Kombi na primeira viagem, colocaram um monte de material. Achei estranho que iam levar um fogão grande, levar outras coisas, mas não, um camping, não vai ter fogueira. E nós fomos embora à noite, um lugar que na época era até um pouco distante de Manaus, hoje em dia é quase centro, colônia japonesa, e ali eu fui despejado às 10h30 da noite, num ambiente onde só tinha japoneses. De noite eu não sabia como sair dali, não estava com carro, mas até aí estava tudo bem. O problema é que alguém gritou em português: vai começar o culto.
e no final era um acampamento de evangélicos japoneses. Assim, foi terrível aquela experiência. No final das contas, fazendo curto uma história longa, depois de 4 dias, 3 dias de acampamento, fizeram o apelo e eu odiei todos os momentos que eu estive naquele acampamento. E eu lembro da minha aluna me cutucando lá, assim: professor, levanta a mão lá, porque a gente vai continuar aqui até o senhor aceitar. E eu disse: pronto, eu estou no meio de fanáticos. E, bem, eu disse: eu tenho que sair daqui, eu tenho que ir embora. Então, ok, vamos levantar a mão. Aí fizeram uma roda ao meu redor, oraram, salamalex. E acabou, né? Depois vieram me abraçar e eu estava assim, completamente abismado com a situação. Eu disse: cara, eu estou no meio de crentes, metade falando japonês, metade falando português. Eu não entendia muita coisa, não sabia o que era a Bíblia. Gente, foi terrível. Mas eu lembro muito das palavras do pastor sobre alguns aspectos da vida, e aquilo me mexeu muito. Na verdade, eu tinha muita desconfiança de crente. Eu achava que eles tinham combinado que viria um professor que não era deles, que eles iam fingir que estava tudo muito bem, que eu falei na cabeça. E disseram que ia ter um cachorro quente na semana seguinte na igreja. Eu disse: eu vou, e ali eu vou conferir como são esses crentes de verdade. Isso é só fingimento. E o Senhor me pegou pela minha soberba. Não, foi isso daí. Fui naquela semana, não consegui entender absolutamente nada, me deram uma Bíblia, não consegui entender, mas eu tinha certeza que Deus não existia, que não existia essa história de uma salvação, só existia para mim a matéria. Mas, mais uma vez, olha, aquele pastor era muito bom, né? E o pastor Fujisaka. E ele me deixou com curiosidade. Eu disse: quer saber? Eu vou vir aqui nas próximas semanas e eu vou provar que esse pessoal está fingindo. Aí passou uma semana, 2, 3, quase. De repente eu estava lá 6 meses e eu não conseguia entender a Bíblia, não conseguia entender o comportamento dos cristãos. E eu ia, né, minha família não sabia, me deram uma Bíblia de presente, eu escondia aquela Bíblia em casa, ninguém me via saindo com aquela, só estava sempre numa mochila. Mas depois de 6 meses, alguém disse assim: olha, acho que você poderia se batizar, né? E eu disse: que é batismo? Mas como assim, né? Não, porque para fazer parte mesmo da igreja, você tem que dar um testemunho público. Aí você vai, de fato, entender o que é ser cristão. Eu disse: opa, entendimento é comigo. Gente, eu fui me batizar sem crer em absolutamente nada. Não tinha profissão de fé, Kelson? Não, eu acho que nem tinha, nem lembro dessa parte. Tinha algumas coisas que nós tínhamos que falar no batismo, se eu crio ou não crio, mas na minha cabeça era tudo um experimento. Assim, olha, vamos ver até onde vai essa história, porque no final, para mim, eu vou desmascarar essa turma. E passou, batizei mais alguns meses, eu sei que terminou um ano, eu ainda estava naquela igreja, estava extremamente frustrado na minha vida, porque eu estava terminando também a faculdade de Química, eu tinha alguns problemas com algumas teorias evolutivas. Eu confesso que um dos meus professores de Química Biológica, ele amava Alexander Oparin, nos fez ler o livro inteiro, e eu vi que tinha algumas coisas ali que não faziam sentido. Eu lembro que era uma bobagem, eu lembro de chamar e dizer assim: professor, desculpa, o senhor me deu um livro, que é um livro de fantasia, o cara coloca tantas condições que são condições fantasiosas. E ele disse assim: olha, não discuta, isso daqui é algo para se aceitar. Eu disse: puxa, aceitar parece a igreja que eu estou visitando. Aceitar. Pior ainda, né, Kelson? Não, pior, ainda mais porque eu era um aluno razoavelmente aplicado aos estudos e eu não engolia fácil algumas leituras. Então eu estava com um problema, tanto na área científica, eu estava com problema com os crentes também, porque eu não resolvia a minha vida. Passado um ano, fomos de novo para o mesmo acampamento e eu estava frustrado, sozinho, numa noite, na laje que tínhamos lá, e eu fiz aquela oração ateia a lá C.S. Lewis, que na época eu não conhecia, e eu disse assim: não consigo crer, não sei o que eu estou fazendo aqui, se o Senhor existe mesmo, venha, faça morada, sei lá, mostre alguma coisa.
porque não faz sentido, eu não consigo mais viver em paz. E é isso. Desci crente. Não teve nada, não teve arrobo emocional, não teve choro. Eu só sei que eu desci dali crente. Crente, crendo no Senhor de uma maneira que eu não conseguia compreender. E uma das primeiras coisas que eu fiz foi abrir a Bíblia numa passagem que na época eu também estava participando dos estudos na Bíblia, que era João 1,12, que aquilo não fazia o menor sentido. Eu fui direto, abri a Bíblia, fui lá, porque alguma coisa está diferente. Gente, de repente está lá, todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Claro, fazia sentido, eu conseguia entender, aquilo ressoava no meu coração, e foi ali que eu percebi, eu sou um filho de Deus. Amém, amém. De ateu para crente, sem passar por um processo evolutivo. Não teve nada. Não foi uma coisa assim, com o passar dos anos, eu fui me convencendo que o evangelho é verdade, aceitei uma série de doutrinas que faziam sentido intelectual. Não. Nunca fez sentido. E de uma hora para outra, criação. Nova criatura, coisas antigas passaram, e eu estava ali na presença do Senhor, e agora, como membro de fato de uma igreja cristã, uma igreja evangélica, ainda que fosse japonesa, cantando alguns hinos em japonês, outros em português, todos os meus irmãos de olhinhos puxados, pessoas muito, muito queridas, né? Uma igreja que eu tenho muito carinho até hoje. Então, foi isso daí. Daí em diante foi ladeira acima, nem ladeira abaixo, porque eu tinha agora que resolver outro problema, que era o problema de ciência. E esse já não foi tão simples assim, que eu era um novo convertido, eu tinha agora que coadunar fé com materialismo científico, e isso não era tão simples assim. Levou alguns anos, levou pelo menos 4, 5 anos. Quando eu comecei no doutorado, é que as coisas já estavam mais claras para mim. Então eu já entendia exatamente a revelação geral de Deus em sua criação, já entendi o papel da revelação especial em Cristo Jesus, que de fato seria o único capaz, e é o único capaz, de nos dar o entendimento do Pai, e eu percebi isso na minha própria conversão. E aí em diante foi a questão mais de afinar. No passar dos anos terminei o doutorado, comecei a fazer uma série de pesquisas, uma delas era na parte de rotas, de sistemas abiosintéticos, e foi justamente nesse ponto aí, em 2014, que me convidaram para dar uma palestra num congresso de TDI, que na época eu não entendia direito o que era TDI, tinha uma ideia até esquisita de TDI, eles diziam assim, olha, se há um design inteligente, esse design não pode ser tão inteligente assim. E eu recebi um convite do professor Eberlin, e aí eu fui dar uma estudada em cima disso, e eu percebi que uma parte da minha pesquisa era design inteligente, né? Então tinha um nome para aquilo que eu estava fazendo, e o resto é história. Magnífico! Claro, eu passei uns anos no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, fiquei trabalhando com teologia também. Magnífico! Foram aí minutos fantásticos, Kelson, contando sua experiência. Eu acho que esse programa é exatamente essa cara, né, Kelson? É fé e ciência. Como elas se casam tão bem. Mostra essa xícara aí bonita, maravilhosa que você estava tomando aí. Olha aí, gente, essa daí é a caneca do primeiro Congresso Brasileiro de Design Inteligente. Eu não mencionei no começo, mas Kelson hoje ele é vice-presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, nos ajuda a organizar o design inteligente no Brasil, organizar os nossos congressos. Ele esteve no primeiro Congresso Brasileiro do Design Inteligente. Toda live que eu vejo o Kelson fazendo, ele segura essa caneca bonita aí, né? TDI. Ele esteve no segundo Congresso Brasileiro do Design Inteligente. É o presidente do comitê organizador do terceiro Congresso Brasileiro do Design Inteligente, julho de 2022, não é isso, Kelson? Então é um homem... Rio de Janeiro. Oi? Rio de Janeiro, julho de 2022, é um homem que está envolvido também com
Ciência do Design Inteligente. Mas o título da nossa palestra, a gente tinha combinado, né, Kelson? É as assinaturas de Deus no universo e na vida. Kelson, você é químico, você é físico-químico. E a gente vai abrir os livros e tudo mais. Aí o pessoal diz o seguinte: não, foi uma grande explosão que formou o universo, uma nuvem gasosa que formou estrela, que explodiu, formou planeta, que formou galáxias. Uma sopa ácida escaldante venenosa, tinha lá uns gases, formaram uns aminoácidos que reagiram, formaram uma ameba e tal e tudo mais. E que não há assinaturas de Deus, nem no universo, nem na vida. Pelo contrário, há sinais claros. A gente abre o livro de química e vê isso. Sinais claros que processos naturais não guiados formaram o universo e formaram a vida. E o pessoal diz que a ciência já fechou essa questão. E olha, cientista bom é cientista que crê nisso, cientista ateu, não é cientista crente, né, que se converte no acampamento, né? Como você se converteu. Será que é assim, Kelson? Você vê assinaturas de Deus no universo e na vida? No universo, como físico-químico, aonde que a gente enxerga essas assinaturas? Porque a Bíblia fala sobre isso, né? Paulo fala assim, olha, claramente se vê nas coisas criadas. Aonde você vê Deus no universo, Kelson? Bem, aí é uma pergunta bem ampla, né? E se eu fosse olhar para o universo, poderia pensar no próprio as estrelas em si, mas eu posso pensar em algo até mais básico. Como eu sou da área de físico-química e eu trabalho em algumas rotas, em termos computacionais, calculando alguns parâmetros termodinâmicos, talvez a coisa que mais me chame a atenção dentro dessa área, em outras áreas tem outras coisas, mas dentro desta área, é justamente as leis da termodinâmica. Nós temos uma lei geral que ela não é quebrada, nós não encontramos em nenhum caso a primeira lei da termodinâmica sendo quebrada. O que é a primeira lei? A primeira lei ela vai dizer que a energia do universo é constante. Nós vivemos num universo, pelo menos até o que tudo indica, um universo fechado. Não há, pelo menos do que nós entendemos em ciência, um universo aberto em termos de matéria e energia. Então nós temos um universo grande, infinito pelo menos, dentro da nossa concepção atual científica, e a energia dentro desse universo é autocontido. Significa dizer que nós não podemos criar energia a partir do nada, nós não podemos destruir essa energia a partir do que nós temos e essa energia deixar de existir, né? Temos um decréscimo da energia do universo. E isso daí já é um problema, porque se esse universo é autocontido e essa energia é constante, nada poderia ter sido formado do nada. Teria que haver alguma coisa antes para dar origem a todas as coisas. Então, dentro do modelo padrão do universo que nós temos, nós dizemos que o universo começou em um ponto infinitesimal de densidade infinita, e dali houve uma grande explosão. Essa grande explosão lançou as bases de toda a matéria e energia do universo, e a grande pergunta que fica é de onde veio tudo isso, de onde estava esse ponto, né, infinitesimal, de onde veio a matéria, de onde veio a energia. E simplesmente a ciência ela não responde, porque para ela responder ela vai ter que dizer do nada, só que o nada é um problema filosófico e é um problema científico também, porque o nada é ao contrário da realidade que há, não é nem a realidade que é a realidade que há. E aí essa primeira lei para mim ela já entra e diz assim: há algo que tem energia, que é capaz de ordenar essa energia em forma de matéria e é capaz de dar um formato geral em termos cósmicos, em termos universais para isso. Então, para mim, já é uma das assinaturas. Mas a segunda lei da termodinâmica, para mim, talvez a mais querida de todas, porque a segunda lei ela vai dizer o seguinte, que a energia no universo, quando aplicada a sistemas, sempre vai levar a uma desorganização desses sistemas, as que nós chamamos de entropia. Há uma desordem natural em um sistema espontâneo que acontece. Qualquer processo espontâneo no universo, ele tenderá e ele levará a um aumento de entropia, um aumento de desordem.
E aí nós chegamos, para mim, a segunda assinatura, aí, talvez para mim a mais forte, é que se houve uma explosão, se esse universo teve um início em um ponto infinitesimal, altamente denso, infinitamente denso, temperaturas abismais, aí, e ele explodiu. Ora, tudo que nós entendemos de segunda lei é que se nós temos um sistema em expansão altamente energético, a tendência é que a entropia seja máxima. Mas o que nós temos é o contrário. Nós temos um universo que demonstra claramente uma ordem não só do ponto de vista da organização de moléculas, mas uma ordem do ponto de vista macro. Nós temos estrelas, nós temos planetas, nós temos galáxias extremamente bem estruturadas. Há um equilíbrio entre forças ali, forças gravitacionais, força eletromagnética, força nuclear forte, força nuclear fraca. E isso pressupõe que a segunda lei ela não deveria agir como nós entendemos hoje em dia nos sistemas gerais. Ou seja, nós temos uma organização. Então vamos pensar o seguinte, o mundo explodiu, o universo iniciou com uma grande explosão, matéria sendo formada, energia com um grau máximo de dispersão, e aí dentro desse modelo padrão nós começamos a ver o quê? O aparecimento ali de núcleos, depois de átomos, depois pequenas moléculas, e nesse modelo padrão diz, olha, houve redemoinhos gravitacionais que pegou essa poeira cósmica, compactou essa poeira cósmica, e aquilo deu origem a planetas gasosos, planetas rochosos e outras infinidades ali de sistemas, né? E o universo começou a ganhar uma forma cada vez mais ordenada. Mas isso é justamente um corolário contrário que nós entendemos de uma lei universal. Vamos dizer que seja isso. E vamos pegar um planeta que tem a vida, só podemos falar da Terra, não conhecemos outro. Aí chega na Terra, as coisas vão de novo contrário à segunda lei. Schrödinger, que é um dos pais da quântica, ele também escreveu sobre a origem da vida do ponto de vista termodinâmico, que diz que processos naturais não vivos nunca vão gerar aumento de ordem. E ele tem um livro fantástico sobre isso. Aumento de ordem só pode acontecer a partir de processos vivos, sistemas vivos, que podem retirar a ordenação do meio ambiente e, de alguma forma, manter a sua ordenação complexa e até diminuir. Mas sistemas não vivos, não. Aí o que acontece? O mundo aparece, aí o sistema padrão do universo, do nosso planeta diz assim, olha, houve um momento que não existia vida e as coisas se organizaram, evoluíram com o tempo, moléculas se organizaram, moléculas se regularam em alguns aspectos, deram origem a moléculas maiores, que deram origem a polímeros, que em algum momento foi dar origem a moléculas extremamente complexas, como RNA, depois DNA, proteínas, enfim. Mas não existia vida. Pelo que nós entendemos de física, de química, de biologia, não tem como haver vida da não vida. Isso é também algo que contraria a segunda lei. Mas a vida está aí. A vida está aí em toda a sua complexidade. E se isso não for uma assinatura do Criador, rapaz, eu não sei o que é. Para mim, a coisa mais impressionante da assinatura do Criador é que há vida. Uma vida que não poderia existir do ponto de vista termodinâmico. Há ordem no universo. Há leis ordenadas. O universo ele é regido por leis que podem explicar fenômenos, e esses fenômenos podem ser testados. Há uma regularidade no universo. Se o universo aparecesse simplesmente do caos, não poderia haver uma ordem subjacente às coisas. Alguém pode dizer, não, mas essa ordem é natural, do universo formado, do universo do jeito que ele está. Ok. Por que o universo é do jeito que está? Porque houve uma explosão. De onde veio essa explosão? Não sabemos. Mas como é que uma explosão pode gerar ordem? Tem várias maneiras de explicar em termos científicos, mas nenhuma delas chega a fechar realmente
um modelo explicativo da existência do universo. Então, para mim, essa talvez a maior evidência. Estou vendo o professor Eberlin ali, essa é uma evidência, para mim, uma assinatura de que Deus existe. Tem aqui uma plantinha, tem aqui outra coisa. Isso é evidência da existência de Deus. A vida é um atributo de Deus. A vida não é um atributo normal da matéria. A vida e sua complexidade, sua complexa ordenação é a maior, para mim, assinatura da existência de Deus nesse universo. Kelson, mas magnífico. Mas eu fiquei pensando aqui, né? O Kelson em algum momento vai falar sobre o ajuste fino. Porque esse é um dos argumentos mais utilizados no design inteligente também, né? O pessoal às vezes evita a segunda lei, porque os evolucionistas dizem, não, o sistema era aberto, o Sol mandou energia para cá e tudo mais. Mas eles usam mais o argumento do ajuste fino do universo, das constantes universais e tudo mais. Queria que você comentasse, primeiro, sobre o ajuste fino. Qual a sua opinião? Se é também uma assinatura de Deus no universo, essas constantes universais. E a contra-argumentação que os ateus normalmente têm em relação à segunda lei. Você vai entrar aí na internet e tem pessoal que, olha só, eles estão falando da segunda lei, esse argumento nós já rebatemos há muito tempo. Você acha que realmente os ateus, os que não entendem a segunda lei como uma assinatura do designer de Deus, eles têm razão para contra-argumentar? E fala também do ajuste fino. O que você acha? Isso. Então vamos começar, já que você estava falando da segunda lei, vamos começar com isso, depois a gente vai para o ajuste fino. Isso. Quando a gente fala da segunda lei, é normal o pessoal dizer assim, olha, esse argumento é furado, como você falou, nós já sabemos a resposta, temos como provar que a existência de uma segunda lei ela não contraria a existência de sistemas altamente ordenados e complexos como a vida. E o argumento geral que diz o seguinte, olha, para haver ordenação no sistema, você tira essa ordenação da vizinhança. Você tem que ter energia suficiente para gerar trabalho. Então, diz, onde é que tem isso aqui perto da Terra? O Sol. Eu lembro quando eu estudei Físico-Química 1, ainda na faculdade, e nós tivemos essa discussão com o professor e disse assim, rapaz, toda vez que diminui a entropia na Terra, aumenta a entropia no Sol. Então, isso não contraria a segunda lei. Aí o pessoal disse, fantástico. Eu falei, rapaz, que beleza, né? Tá tudo certo aí. Mas depois a gente vai ver o seguinte, que a segunda lei, ela é uma lei que tem a ver com ordenação de sistemas. Na verdade, com desordem de sistemas, é melhor dizer assim. Ela vai simplesmente nos dar um grau de desordem do sistema. Tem gente que diz, não, ela dá um grau de ordem, ela dá um grau de desordem, a segunda lei. E para você ter ordem, você pode pensar assim, né? Olha, tem energia do Sol. A segunda lei diz que a entropia total do universo é um sistema fechado, que o universo seria um sistema fechado, ela sempre vai ser positiva. Mas, em termos locais, se aumenta a energia de um sistema, diminui a energia, estou falando entropia de um sistema, então aumenta a entropia da vizinhança. Se diminui a entropia da vizinhança, aumenta a entropia do sistema, mas num sentido em que as coisas, vamos dizer, se equivalem. Mas isso é um entendimento muito, muito tacanho da segunda lei. Porque a segunda lei ela não coloca a entropia no sistema de igualdade, não é um sistema de soma zero. Tipo, aumenta a entropia do Sol, então diminui a entropia na Terra. Mas estamos falando de ordenação, não estamos falando de desordem. Mas isso não é verdade. A segunda lei ela não é um sistema de soma zero. Quando eu somo as duas entropias, o negócio bate certo. Não. A segunda lei ela tem uma desigualdade, nós chamamos de desigualdade de causas. Ou seja, todo sistema espontâneo, para ocorrer, ele tem que gerar um aumento de entropia no universo. Somando a entropia do sistema individual, mas a entropia da vizinhança aqui tem que ser maior do que zero. Em alguns casos pode ser igual a zero, mas ainda assim você não tem uma diminuição da ordem. Ora, quando você diz que a energia do Sol é suficiente para gerar a ordem suficiente na Terra de forma que se origine vida, você está imaginando que só a energia é um fator necessário e ordenado. Se isso fosse verdade,
nós teríamos vida em todas as estrelas, em todas as partes do universo. Nós seríamos seres fotossintéticos, né? Nos alimentaríamos diretamente de energia solar e a energia em si seria um atributo necessário à vida, mas a energia só não é um atributo suficiente para a geração de vida. Se eu tenho que ordenar um sistema, eu só posso ordenar esse sistema a partir de uma energia extra, nós chamamos aqui de energia livre de Gibbs, capaz de realizar trabalho de ordenação do sistema a partir da vizinhança. Então, eu posso ordenar as moléculas de um sistema interno a partir de energia da vizinhança, tirando energia na forma de trabalho da vizinhança e ordenando o sistema. Mas isso, do ponto de vista da química, nós estamos falando de estados, né, de matéria sólido, líquido, gasoso, estamos falando de algumas reações químicas dentro de uma faixa de reatividade de moléculas, mas quando nós falamos de vida, nós estamos falando de estruturas altamente especificadas. A energia ela não é especificada. Quando nós olhamos para a vida parte de organismos altamente estruturados. Para eles conseguirem diminuir a sua entropia, eles precisam de uma coisa que possa utilizar a energia na forma de trabalho de maneira funcional. Então estamos falando agora de máquinas termodinâmicas. Você só consegue ordenar sistemas se essa energia for direcionada para um fim proveitoso de trabalho. Isso é termodinâmica básica, físico-química 2, termodinâmica básica. Você não tem como pegar, por exemplo, a energia do Sol, está aqui uma pedra, joga a energia do Sol ali e aquilo sai um tijolo, não tem como. Você tem que ter uma máquina para triturar aquela pedra, você vai ter que ter outras situações extras para que aquela pedra possa ser transformada numa mistura que gere, no caso, um tijolo. Ah, mas eu posso pegar só argila. Tá bom, joga o sol ali sobre a argila, aquilo não vai sair um tijolo, pode sair um torrão, mas não vai sair um tijolo. Para ele ser um tijolo, eu preciso de um ordenamento dessa energia na forma de trabalho para que eu gere como produto final alguma coisa que tenha um propósito especificado. É isso daí. Então o pessoal entende tudo errado. Aí o pessoal entende, tem energia, gerou vida. Cara, se é assim, você vai lá para o seu gramado, deita ali e pega sol o dia inteiro, não vai dormir à noite, fica ali. A energia que você vai receber vai ser suficiente para ordenar o seu corpo, você não vai. Ô Kelson, eu lembro daquele pessoal que ficava olhando... Ficava olhando pro sol, assim, né? Foi até alguém no Jô Soares. Você lembra dessas, Kelson? Lembro. Ficava olhando pro sol, assim, falava que não comia, só olhava pro sol, né? Não era verdade, Sim. Não? Não, aquilo ali é bobagem. Aquilo contraria a segunda lei da termodinâmica completamente. Ora, a segunda lei vai dizer que toda energia que você recebe na forma de trabalho, você vai perder quase toda ela na forma de calor para a vizinhança. Somente o pequeno valor que sobra, livre, você vai poder utilizar para ordenar o seu sistema. E para ordenar o sistema, eu já falei, tem que ter máquinas. O nosso corpo não tem máquinas especializadas em pegar a luz solar e com essa luz solar convertê-la diretamente em energia bioquímica. As plantas têm uma parte, mas as plantas não vivem também só de luz solar, elas têm outras situações dentro dela, outros mecanismos que elas precisam para manter a vida. Só a luz solar também não dá, né? Pega grama aqui na época do verãozão aqui, com sol ali direto, morre tudo. Precisa de outras coisas. E, então, e o ajuste fino, Kelson? Ajuste fino? Rapaz, olha, ajuste fino é uma das provas, para mim, uma das assinaturas de Deus no universo, os fingerprints de Deus. Nós temos básicas, tem outras, temos 26 constantes universais básicas. Essas constantes, elas são altamente afinadas dentro do propósito pelo qual elas existem no universo, de forma que o universo está aí, eles permanecem por esse ajuste impressionante dessas constantes. É como se fosse, sei lá, 26 monitores, 26 mostradores, ajustados com valores, alguns que chegam ao valor da 34ª casa decimal.
É uma coisa impressionante, é impressionante. A gente não consegue medir pega... mais que 5, 6 casas, né? Muitas vezes. Não dá. Vou pegar, por exemplo, que é meio complicado, a gente teria que entrar em alguns termos mais técnicos, mas vamos pegar, por exemplo, a força da gravidade. A força da gravidade é uma das forças mais fracas que tem. E é até complicado dizer que a gravidade ela juntou poeira cósmica e formou o planeta. Mas tudo bem, não vamos entrar nesse aspecto. A força da gravidade, se ela for... Eu vou nem colocar valores pequenos, tá? Mas vamos dizer que eu altere a constante gravitacional G em 2%. Se eu aumento a constante, eu diminuo, aumenta a força gravitacional. Com 2% somente de aumento, basicamente você não teria como manter a vida no universo. Aqui no planeta, basicamente as plantas todas seriam esmagadas, isso daí. Nós teríamos alguns efeitos terríveis em termos de marés. Mas se você diminui a força gravitacional em valores menores, nós teríamos problemas com a estabilidade dos mares. Né? Então são coisas assim que você não consegue mudar. Não, eu vou mudar 1%, isso aqui não vai ter problema, vou mudar 0,02%. Todas as constantes cosmológicas, elas estão extremamente bem estabelecidas, com um número enorme de casas decimais. A constante relacionada à força nuclear forte, ela é impressionante. Se você tiver um aumento ali, se eu não me engano, uma 12ª casa decimal, posso estar enganado aqui, eu não lembro direito, você não tem a formação de hidrogênio no universo. Quando o universo foi formado, se a força nuclear forte tivesse uma constante diferente, você não tinha como formar hidrogênio no universo. Você teria diprótons livres e assim por diante, mas se ela fosse mais fraca do que ela é menor, com um valor menor, nós não teríamos a formação de elementos pesados no universo. Basicamente teríamos mais hidrogênio. Quer dizer, em nenhum desses casos poderia haver o universo como nós entendemos e haver vida como nós imaginamos que é no universo. Mas são muitas as constantes. Você pode falar só das gerais, a força eletromagnética, a força nuclear forte, a força nuclear fraca, força gravitacional, só isso daí já era o suficiente. Mas a gente pode falar de outras constantes. O fato é o seguinte, né? A pessoa que é naturalista vai dizer assim, não, isso é bobagem que você está falando. Você está dizendo o seguinte, que o que há no universo não é uma coincidência cósmica. O que há no universo é porque um Deus foi lá e ajustou isso daí. Eu não creio que Deus foi lá e ajustou. Deus fez assim. Ele não ajustou nada, ele criou já desse momento. Mas a pessoa diz, não, isso é bobagem. Né? O universo é como é, com essas constantes extremamente ajustadas por uma coisa chamada princípio antrópico. Então, eles vão rebater isso daí por uma coisa chamada princípio antrópico. E o princípio antrópico é, na verdade, vamos dizer, um sofisma filosófico, uma maneira de você resolver um problema insolúvel. Então, o que diz o princípio antrópico? Ele diz o seguinte, o universo é como é, as suas constantes são como são, nos valores que se apresentam, porque o homem existe para perceber esse padrão aparentemente ordenado. Não entendi. Não, é o seguinte, cara, existem infinitos universos. Desses infinitos universos, talvez alguns deles, por probabilidade, terão todas as constantes ajustadas até a 100ª casa decimal. Mas quando é que você vai perceber esse universo ajustado? Se existe vida e você estiver lá para ver, senão não tem. Então isso daí é a mesma coisa que você dizer o seguinte, olha, o coco é redondo porque você está vendo o coco. Se você nunca viu o coco... Porque você está vendo ele redondo, né? Então é um pensamento circular que aponta para o exterior, né, para o externo. É um argumento quase que ad absurdo, né, mas circular. Eu não posso provar nada a partir desse argumento, não posso refutar, não, realmente... Né, nós existimos como homem, um princípio antrópico, então o princípio antrópico ele covalida todo esse ajuste fino e diz que Deus não existe. Então, eu poderia usar o princípio antrópico para Deus também. Olha, nesse aspecto as coisas são muito bem ajustadas porque houve um Deus para criar. Não, mas Deus não existe. Não, mas você está dizendo que o universo é assim porque eu existo. Por que Deus não pode existir e você pode em um valor infinito de universos para dizer
que esse ajuste fino das constantes é apenas uma coincidência cósmica. É a mesma coisa. Isso. O Kelson, o Stephen Meyer, no seu novo livro, né, O Retorno da Hipótese de Deus, comenta sobre esse multiverso. Eu falo no meu livro. A navalha de Ockham derruba isso, né? O multiverso é uma explicação muito mais difícil para o universo que a gente está tentando explicar, né? Precisa de 11 dimensões, um gerador de universo que é muito, muito mais complexo do que o próprio universo. E eu falo também, né, que, olha, fala assim, um universo foi sortudo o suficiente. A gente consegue medir a sorte desse universo com os recursos probabilísticos desse universo. E a gente já percebeu que nem sequer para uma proteína de 150 aminoácidos existe sorte suficiente nesse universo. Então eles dizem assim, o universo sortudo apareceu, mas a gente não tem esse universo sortudo. E você faz pesquisa sobre isso, né? Nossa entrevista é assim, né? Assinaturas de Deus, do universo, você deu já fantástico, explicou direitinho, ficou fantástico. Vamos um pouquinho mais para a vida agora. Você faz cálculos. E contra contas e cálculos não há argumentos, né? 2 mais 2 igual a 4. E aí você pegou, sim, um trabalho fantástico que você tem, não sei se os nossos telespectadores, youtubers sabem, mas o professor Kelson faz cálculos sobre a origem da vida. E você pegou esses aminoácidos daquela sopa ácida escaldante lá do Stanley Miller, que o pessoal lê nos livros de biologia, acha que aquilo lá é verdade absoluta. Né? Até alguns cristãos, depois a gente vai falar, alguns irmãos nossos acham que aquilo lá é verdade absoluta. Aí você foi fazer as contas, você é físico-químico, você conhece física, você conhece química, matemática, você sabe fazer cálculos, a energia livre de Gibbs. Aminoácido reagiria com aminoácido para formar proteínas nesse planeta? Aquelas 150... a estatística mata uma proteína com 150 aminoácidos, não tem sorte. Mas parece que a fisicoquímica nos seus cálculos, nos cálculos do professor Kelson, mata essa hipótese também. Fala um pouco sobre essa probabilidade. Dá para formar uma proteína do ponto de vista fisicoquímico, dos cálculos da fisicoquímica quântica que você faz? Olha, a partir de 2012, 2013, eu comecei a trabalhar justamente com moléculas bem menores. O meu doutorado foi mais voltado para um sistema bem maior, que era um sistema prostético do núcleo da hemoglobina, núcleo prostético, uma porfirina, com metais. Mas em 2013 eu comecei a trabalhar com moléculas um pouquinho menores. E a ideia era justamente testar a possibilidade de algumas reações químicas ditas formadoras da vida virem a existir. Então, de maneira muito simples, o que se pressupõe do ponto de vista da ciência, a biogênese, a evolução química, é que você tinha uma série de moléculas inorgânicas muito simples. Essas moléculas reagiram em condições muito, muito especiais e elas deram origem a algumas moléculas maiores. Essas moléculas maiores, por alguns ciclos reativos, na presença de alguns minerais, na presença de algumas radiações ionizantes, elas deram origem às chamadas bases básicas do DNA. Né? A timina, a adenina e assim por diante. E essas bases, as 4 bases, elas começaram na presença de açúcares, por exemplo, que é de onde veio o açúcar, na presença também de uma fonte enorme ali de fósforo, e com algumas outras substâncias, elas se organizaram e formaram os primeiros nucleotídeos. Esses nucleotídeos, em outras condições, sempre tem outras condições, eles começaram a se juntar e a se polimerizar em uma cadeia muito primitiva. Essas cadeias muito primitivas deram origem a sequências primitivas de RNA. Em algum momento esse RNA começa a se duplicar e forma uma protocadeia de DNA, mas em algumas teorias dizem que antes disso se formou proteínas, e essas proteínas puderam criar um sistema antigo, talvez um sistema proto, capaz de sintetizar uma protosequência de DNA.
Ok, isso está muito bem estabelecido na literatura, então são muitos modelos de formação, mas a questão é sempre a mais simples. Né? Em vez de eu tentar calcular uma sequência enorme de RNA, basta eu calcular a sequência mais simples de formação de nucleotídeos anabolos. Se não der certo o nucleotídeo, o resto não vai dar também. E nós fizemos justamente isso, a formação da adenina, guanina, timina, citosina, fizemos as várias reações e fomos calcular, do ponto de vista da segunda lei, a probabilidade e a espontaneidade. E olha, gente, não, nenhum deu certo. No primeiro estudo que nós fizemos, era um modelo ainda muito básico. Depois nós melhoramos esse modelo, nós encontramos que algumas sequências seriam possíveis se nós fizéssemos uma série enorme de considerações. Mais para frente, já com alguns alunos meus de iniciação científica, depois de pós-graduação, nós ampliamos isso para rotas que eram consideradas mais robustas, capazes de formar os primeiros nucleotídeos. Saiu uma tese de um aluno meu, uma dissertação ano passado, agora ele está no doutorado já trabalhando em cima disso. Trabalho longo, robusto, e a conclusão é que não tem como pegar as rotas tradicionais, naturalistas de formação da vida, e aquilo gerar os nucleotídeos mais básicos. E aí você vai ali para termodinâmica e estatística e faz os cálculos também para sistemas básicos, né, utilizando aqui alguns ensembles, algumas coleções de partículas, e você consegue ver, qualquer aluno de físico-química 1, de termodinâmica 1, consegue calcular a probabilidade de um sistema se ordenar do ponto de vista termodinâmico e estatístico. Não tem como. Nós fizemos alguns cálculos básicos ali com 100 moléculas, 100 partículas, numa proteína, né, vamos dizer, de somente 100 partículas, aquilo ali dava, acho que 10 elevado a menos 30 probabilidade de aquilo formar. E eu não estou falando de uma sequência enorme, eu estou falando de uma sequência simples, sem colocar as leis da química embutidas ali, sem colocar pontes exclusivas, né, sem considerar ali a questão da polarização da luz, nada disso. E a coisa já era enorme. E quando nós jogamos aquilo para uma sequência inteira de DNA, a energia foi necessária espaço, né? era maior do que a energia gerada pelo Sol desde que o planeta Terra foi formado nesse sistema padrão de 4,5 bilhões de anos. Mas então você calculou, deixa eu tirar essa dúvida, você calculou a formação das bases nitrogenadas, a TGC. Uhum. E aminoácido, você nunca fez cálculo de aminoácido com aminoácido? Ou fez? Aminoácido com aminoácido, nós utilizamos as bases completas para gerar sequências. Uhum. E a sequência, pior ainda, a sequência não dá nenhuma, deu um valor termodinâmico estável. Aminoácidos básicos você até consegue. Mas aí você já tem que entrar na reação, no cálculo, assim, olha, esse composto já existe, eu vou reagir com esse outro composto que já existe dentro de um sistema ali catalítico e aquilo vai dar certo. Ora, se eu parto de uma molécula complexa que já existe, capaz de sintetizar uma outra, talvez até um pouco menos complexa, mais complexa o suficiente para gerar uma outra etapa de reação, eu vou ter um ΔG ali negativo. Mas não é isso que eu quero. O meu trabalho é começar do zero, lá do sistema completamente abiótico. Aí quando você vai para os artigos, a gente tem trocentos modelos aí na literatura científica de formação dessas bases, né, de aminoácidos, dos nucleotídeos, de pré-sequência, está tudo lá. O problema é que todos os modelos requerem alguma coisa que eu chamo de MacGuff, alguma coisa fantástica, alguma não é nem sensação, né? Algum ambiente específico e especificado que seja capaz de gerar aquele grupo de moléculas. E alguns colocam uns complexos orgânicos enormes capazes de sintetizar uma pequena parte daquela sequência, gerando uma outra mais complexa. Ótimo, bonito, dá para fazer na laboratório? Dá.
Mas eu quero saber no passado, quando não tinha esse sistema complexo, não tinha reagentes puros, não tinha um ambiente controlado. Nós estamos falando de um mundo, um planeta Terra que não é esse que nós conhecemos, com condições extremamente severas de temperatura, pressão, inclusive, sem vida nenhuma, somente compostos inorgânicos, que contrariam a segunda lei, contraria a ideia de Schrödinger. Os compostos inorgânicos sempre tenderão no sistema espontâneo a aumentar a entropia. Quer dizer, quando você começa a testar o que está estabelecido em literatura, em geral não dá certo. A maioria desses sistemas pressupõe uma série de considerações para que eles possam existir. Muito legal. Eu com um aluno meu, nós criamos um sistema desse, né, para tentar gerar uma molécula intermediária. Nós fizemos a consideração que tinha que existir um ácido isocianídrico ali. Olha, lindo, o negócio batia, a gente conseguia provar a formação daquele intermediário que poderia dar origem, talvez, ali a um aminoácido ou um nucleotídeo muito estável. Lindo, lindo, lindo. O problema é que a molécula que a gente encontrou não existe na Terra, ela não é estável na Terra, e ela só existe em traços, em alguns corpos celestes, principalmente cometas. A gente conseguiu provar que é possível criar um modelo razoável, mas esse modelo não existe na realidade. Boa parte dos artigos que entram na questão de modelos abióticos sobre geração da vida, eles tecem centenas de considerações para que exista um ambiente tão bem especificado, tão bem afinado. Olha, eles tentam ajustar ali, um ajuste fino do ambiente, um ajuste químico, para que aconteça uma série de reações concatenadas. Isso não acontece. Isso não acontece. Magnífico, Kelson. Olha, pessoal, vocês estão vendo essa aula fantástica aqui do professor Kelson. Infelizmente, nós só temos 1 hora de programa e aí daqui a pouco a gente vai terminar. Então, quero sugerir para você, olha, assista a palestra do Dr. Kelson Mota no 1º Congresso Brasileiro do Design Inteligente, no YouTube TDI Brasil, no 2º Congresso Brasileiro do Design Inteligente, a Liga de Design Inteligente que nós temos, né, toda quinta, às 5 horas. O Dr. Kelson também esteve falando sobre essas impossibilidades estatisticamente, físico-quimicamente impossíveis, né, de a vida ter surgido. No meu livro eu digo que a única coisa que poderia ter sido formada naquela sopa ácida escaldante venenosa é aquele composto que você deve conhecer, eu também, né? Que não são os físico-químicos, mas os químicos orgânicos sintéticos, que eu sou um pouquinho... a maioria das vezes consegue sintetizar no seu laboratório. O porcariato de qualquer coisila. Já escutou essa, né, Kelson? É impossível, impossível. Moléculas ao acaso, elas são rebeldes, elas são desobedientes, elas reagem do jeito que elas querem. Os ΔG são positivos, as reações interferentes e tudo mais. Jamais poderia. Mas, Kelson, a gente tem, olha, 2 minutinhos. Agora eu vou fazer uma pergunta bem rápida. Você vai me dizer, um pouquinho mais, a gente pode passar. Com você podemos, porque tá sensacional. Ó, mas tem uns irmãos nossos, a gente sempre comenta sobre esse assunto aqui, a gente não vai perder essa chance, porque tem muitos cristãos brasileiros nos ouvindo, jovens cristãos brasileiros nos ouvindo, e irmãos nossos, inclusive, que diz o seguinte: não, mas professor Kelson, eu aprendi na biologia, na química e na física que a grande explosão formou o universo, que tudo se organizou, que aquela sopa ácida escaldante surgiu aquela primeira ameba, foi evoluindo. Deus se escolheu um casal, depois que tudo tinha evoluído, de hominídeos, soprou nele o fôlego da vida. E então, olha, Gênesis 1, 2, 3 é alegoria, na realidade a gente não pode levar aquilo como literal. E a ciência é absoluta, professor Kelson. Não é assim que muitos entre nós têm enxergado essa questão? Então, quero que você comente, nesses poucos segundos que nós temos agora, vou te dar 2 minutos, sobre essa corrente que nós temos, né, que é o criacionismo evolutivo, o evolucionismo teísta e tudo mais, que diz que a ciência é absoluta, a gente tem que aceitá-la, tem que adaptar a nossa Bíblia a ela, e que realmente essas reações que você falou que ΔG é positivo ocorreram.
E Deus tinha acertado lá as condições. E ele só. O que ele participou foi escolhendo o casal. Fala para nós o que você acha dessa posição. Tem duas vertentes aí, duas, na verdade, ideias erradas nesse tipo de posição. Uma do ponto de vista da ciência e outra do ponto de vista da teologia. Do ponto de vista da ciência, quem é cientista? Eu sou, o professor Eberlin Nós sabemos que boa parte dos nossos resultados estão baseados em pressuposições, estão baseados em sistemas ajustados em condições de contorno. Nenhum cientista que seja sério, que seja de fato honesto, ele vai dizer assim, olha, eu encontrei a verdade absoluta, é isso daqui, nada vai mudar, cheguei ao cerne da questão, porque se a pessoa falar isso, ela não está entendendo absolutamente nada de método científico. Ela não sabe o que ela está falando. Quando nós falamos de origem da vida, olha, eu em geral procuro em artigos científicos, não vou procurar em livro, não vou procurar em blog, não vou procurar em qualquer outra coisa, eu vou ver os artigos. Nos bons artigos científicos, eu estou falando de naturalistas, não estou falando de cristãos, os bons cientistas vão dizer, olha, isso é possível dentro dessas e dessas condições, o ambiente controlado assim, assado. Eles não vão fechar a questão. Quando um cientista ele fecha a questão ali e bate o pé, em geral, ele já não é mais cientista, ele é um dogmático, ele é um fanático. Ele está colocando a ciência, que é para explicar fatos em termos do como, para uma filosofia em termos dos porquês. E aí, quando você chega para o outro lado, que é a questão da teologia, nós temos um outro erro. É a pessoa nessa linha, né, uma linha teísta, evolucionista, essa linha vai começar a dizer o seguinte, ela vai ter que abrir mão do que ela entende de ciência e do que ela entende de teologia. Na ciência, ela acaba colocando ciência absoluta, ciência já provou, ciência, na maioria dos casos, em termos de origem da vida, ela não conseguiu provar, ela tem alguns modelos muito interessantes, eu gosto, mas ela não consegue provar, tem uma série de inconsistências nesses modelos, e a ciência ela se vai justamente nessas inconsistências. A gente vai tentando melhorar. A ciência é o meu ganha-pão, e eu digo, o sistema, o método científico, ele é confiável. Mas o problema é que o método científico ele é baseado em premissas humanas. Então, nós temos problemas aí. Não é? Nós temos, às vezes, discursos cientificistas que estão muito longe do método científico. E aí você pega alguém que entende, talvez, a teologia de uma maneira até um pouco diferente, e ela diz o seguinte, olha, como a ciência já provou que o homem ele não foi criado por Deus de uma criação especial e ele evoluiu talvez de um hominídeo anterior, então a Bíblia ela tem que se coadunar, ela tem que se ajustar à ciência. Olha o ajuste fino agora ao contrário, ela tem que ajustar a Bíblia a um conhecimento científico. Olha, isso daí é um erro. É um erro. Porque a partir do momento que você faz isso, você é obrigado a fazer uma seleção de passagens na Bíblia em que você diz assim, isso é literal, isso não é literal, isso é histórico, isso é mitológico, isso daqui é só emblemático. E quando você faz essa diferença e diz assim, olha, porque a ciência já provou, primeiro que você matou a ciência, e que a ciência, na maioria das vezes, ela não prova nada em termos históricos do ponto de vista da evolução, da realidade como ela se apresenta. E segundo, você matou a sua fé também, porque você diz, olha, o objeto básico da minha fé, o que é mais emblemático da minha fé em termos de revelação, que as escrituras, elas dependem da interpretação da ciência. Toda vez que a ciência descobre alguma coisa, eu vou ter que ajustar a Bíblia. E, gente, a ciência, ela muda, muda muito. E muito, né, Kelso? De um século para cá, ela mudou completamente, totalmente. Todo século reforma a ciência do século passado, né? O vindouro reformará a nossa ciência que estamos fazendo hoje, não é assim, professor? 30 anos professor atrás, o espectro carbono 14 dava um valor, hoje em dia dá outro. Né? Diga lá. Gente, estava super mega legal, não estava? Eu estava aqui, olha, delirando, né, com essa aula fantástica do professor Kelso. Gente, cientista bom é cientista ateu? Cientista bom é cientista bom, como o professor Kelso, não é? Um homem que crê em Deus e faz uma excelente ciência, uma ciência que glorifica a Deus. Então, jovem cristão brasileiro, olha, se
Molde pelo professor Kelson, por exemplo, um homem que crê em Deus, que se converteu do ateísmo para essa fé em Deus, com a razão, com o coração, mas com a razão, entende que há um Deus pela sua ciência. Temos grandes cientistas que creem em Deus. Você não precisa deixar a sua fé para fazer boa ciência. E a boa ciência não desacredita a nossa fé nesse grande Deus. Essa acho que talvez tenha sido, não é? O resumo do que o professor Kelson veio trazer para nós. Kelson, professor Kelson, porque somos amigos há muito tempo, né? Meu irmão camarada também. Foi ótimo, sensacional. E eu queria só te dar agora, a gente já estourou 5 minutos, eu queria te dar 30 segundos para suas considerações finais. Rapidinho. Eu gosto muito de uma frase de Antoine de Saint-Exupéry, que ele diz o seguinte, que a perfeição não é alcançada quando já não há mais nada para adicionar, mas quando já não há mais nada que se possa retirar. E nesse aspecto, a criação do Senhor, do jeito que está, ela é perfeita. Ela não é algo que você tem que adicionar em etapas sucessivas, graduais e caóticas. Não, ela foi criada perfeita. A perfeição é quando você não tem que acrescentar mais nada. Não é algo que você não tem mais ali, né? Ou tem que acrescentar. Não, ela já está ali, você não precisa tirar nada. Se você tirar alguma coisa, aquilo não funciona. As coisas do jeito que estão, o universo do jeito que está, se você alterar, se você tirar alguma coisa, aquilo não funciona. E deixa de ser perfeito. A vida como ela é, os sistemas que existem, os organismos vivos, se você altera algumas coisas em algumas sequências metabólicas, sequências celulares, eles deixam de funcionar. Então o Senhor criou todas as coisas com perfeição, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento fala, diz acerca dessa glória. Nós temos linguagem, temos palavras da criação que nós não ouvimos, mas estão proclamando glória ao Criador. E ciência, para mim, é uma beleza, porque a ciência bem feita, ela glorifica ao Senhor. Então não tenham medo de ciência, não. A ciência está enganando você. Não, a ciência não está enganando você, não. Nós temos alguns equívocos acerca de algumas evidências. Mas você que está me ouvindo, você que é jovem, nós precisamos de cientistas e bons cientistas na academia. Venha conosco, venha estudar, mantenha a sua fé. Ciência não vai lhe espantar da fé. A boa ciência te aproxima do Senhor. Ela não te joga para fora, pelo contrário. Então, Kelson, muito obrigada mais uma vez pelo seu comprometimento, estar aqui com a gente, essa aula fantástica. Pessoal, você gostou, não gostou? Mais um Fé e Ciência. Vários programas já foram gravados, eu quero que você, se não assistiu, assista todos. Assista essa palestra fantástica do professor Kelson 1, 2, 3 vezes. E esteja sempre conosco, aqui na sua IPP TV, no Fé e Ciência. O programa que mostra que sua fé está corroborada na razão, no entendimento, na ciência de qualidade, feita por homens, à imagem e semelhança de um grande Deus. Esteja sempre com a gente. Até o próximo Fé e Ciência.